Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos à nossa aula do dia 20 de maio, tá? Com o tema Identidade e Cultura, diálogo com um jovem que reflete sobre as suas diferenças. Vamos dar um pouquinho mais aprofundada sobre o tema das aulas passadas na identidade e alteridade, tá? A habilidade está aqui. Vamos aqui refletir, olha só a pergunta. Você considera que tem uma identidade própria? Será que você tem uma identidade própria, sim ou não? Como você constrói a sua identidade? Quais são os grupos e momentos que influenciam na construção da nossa identidade? E aí, parado para pensar nisso? Será que nós temos uma identidade própria ou não? É tudo misturado? Vamos ver? Veja bem, olha, no processo de socialização nosso, né? Desde a nossa de nosso nascimento, tá? Temos lá, passamos pela família, temos os primeiros passos, né, que a gente dá, língua, que a gente vai aprendendo, a língua portuguesa no caso, valores, personalidade, tudo isso lá na socialização primária, tá? Depois tem essa socialização secundária, daí começa a questão dos relacionamentos, sentimentos e sonhos, as nossas amizades, né? Os nossos amores, conflitos, decepções e perdas, né? Quem não passou por isso já, né? Futuro nosso é a família, viagens, novos aprendizados e caminhos, né? A escola, por exemplo, também temos amigos na escola, professores, né? Mudanças, né? De uma sala de uma turma para outra, o mundo que a gente começa a enxergar dentro da escola, o estilo, arte, música, personalidade. E quando for no mundo do trabalho também tem a faculdade, as profissões, né? Que vocês vão seguir, dinheiro, desafios e o enfrentamento das desigualdades. Todos esses fatores que eu falei aqui contribuem, tá, gente, para a questão da construção da sua identidade própria, tá? Agora, é lógico que tudo isso é mesclado, entrelaçado, né, nos grupos sociais que você vai andando todos os dias, e aí isso vai influenciar quem você é, a sua personalidade, né, e o seu caráter, tá? De quais grupos sociais você faz parte? Tem uma listinha aqui, né? Eu acho que praticamente quase todos que estão aqui. Vou ler para vocês. Família, todos viemos de uma família. Escola, sim, estamos numa escola. Igreja, alguém, né, tem alguma crença. Uma igreja, templo, culto, sei lá. País, time de futebol, todo mundo torce por um time, né? Corinthians. Só que não, tá muito ruim o time. Parabéns aos palmeirenses aí, viu? Profissão, amigos e redes sociais. Também é um grupo social que ajuda bastante. Então, esses grupos ajudam a construir a sua identidade, será? Com certeza. Nossas relações com outras pessoas e lugares nos ajudam a construir quem nós somos. Todos os dias, tá, gente? Então, qual a relação entre o conceito de identidade e cultura, né? Como o respeito aos diferentes, aos outros, tá? Que as entidades e culturas diferentes da nossa, né? Nos ajuda a combater preconceitos, discriminações e desigualdades, né? Bom, nós construímos a nossa identidade por meio da socialização, como falamos, e pelas interações sociais que a gente faz todo dia. Então, eu sei me comportar, como me comportar, porque eu aprendi com os outros. Você aprendeu a se comportar a partir do quê? Seu pai, sua mãe falou como é que se deve se comportar na escola, como é que se deve se comportar na rua, como é que se deve se comportar na casa do amigo, né? Você não aprendeu isso, né, inato com você. Não, foi com seus pais. Aprendeu também com os professores a ler, escrever, interpretar textos, a ler, né, tabelas, gráficos, fazer conta e tudo mais, né? Desenhar, pintar, dançar. Por meio da relação com o outro, então eu me diferenciar desse outro e eu me percebo como eu. Você só vai saber que você é você através do outro, que é diferente de você. Saber disso? Você só existe porque o outro fala e vê que você existe também. Olha que interessante. Um pouco de filosofia aí, né? René Descartes, eu penso, logo existo. Então a identidade está sempre se construindo, tá, gente? A identidade é uma eterna construção, desconstrução e reconstrução. A gente constrói, destrói às vezes, né? E reconstrói, recomeça de novo. Assim é a nossa vida no cotidiano, na vida social, na sociedade, no mundo, com as nossas escolhas diárias, todo dia, viu? Nós nos tornamos diferentes à medida que envelhecemos. Passamos por diferentes experiências, por exemplo, entrar na universidade, aprender uma profissão, casar, ter filhos, tá?
Todas as experiências nos modificam e incluem novos elementos à nossa identidade. Então, a gente vai aprender a vida toda, né, gente? Olha lá, sobre a cultura, acho que eu já falei isso para vocês também, né? A cultura é uma leitura, é uma lente de leitura do mundo, tá? Uma forma de classificação da nossa socialização, tá? Pessoas são normais, enquanto outras são desviantes. Então a gente vai comparando aí, tá? Então, olha só alguns autores que falam sobre a cultura aqui. Charles Taylor fazia comparação entre culturas a partir do princípio da civilização. Conversamos também isso aí em algumas aulas do primeiro ano, né? O que é ser civilizado, né? Como é que você pensa isso? O índio é civilizado? Sim ou não? Uma questão de minorias sociais aí, né? Um tema do primeiro ano, mas para vocês também do segundo. Os negros também são civilizados? Os favelados da periferia são civilizados? O que é ser civilizado? Né? Franz Boas vai dizer que a cultura é uma construção histórica. Ruth Benedict vai dizer que a cultura é uma lente onde enxergamos o mundo, um óculos, tá? Clifford Geertz a cultura como um texto, vamos escrever um texto. E Levi Strauss vai dizer que a cultura é um sistema, tá? Então olha só a imagem que ele está dizendo aqui, os grupos sociais, pessoas, você, experiências e aprendizados. Você é como se fosse aquele bichinho come-come, já jogaram Pac-Man? Que vai comendo as coisas? Então, é a gente no nosso processo de socialização e construção da nossa identidade social própria, tá? Para o sociólogo francês Claude Dumas, a identidade de alguém é aquilo que ele tem de mais particular. Então, aquilo que é mais essencial, mais próprio de você mesmo é a sua identidade. Então, o indivíduo nunca constrói sozinho, né? A sua identidade é um produto de sucessivas socializações, tá? Até o fim da vida. Então, o autor vai falar de uma dupla fase das identidades. Identidades para si, que é você com você mesmo, né? Coisas que você traz para você mesmo. E identidades para os outros, ou seja, como os outros te veem, como os outros enxergam você, que máscara você está mostrando para os outros neste momento. Então, as primeiras são biográficas, né? Ou seja, identidade para si, sua vida, né? E a segunda aí, que são grande parte da parte herdada pela pertença a um grupo étnico, a uma nação, uma classe social, a uma cultura. Você pertence à cultura brasileira, então você vai beber dessa cultura brasileira, a língua, a dança, comidas típicas, crenças e tudo mais. A mentalidade da cultura brasileira, tá? Então a gente precisa estranhar isso, né? Ter a ideia de estranhamento e desnaturalização dessas coisas e aceitar a autoridade, tá? Que a gente já falou isso da aula passada. Responde aí então, ó. Qual a relação do preconceito com a sua socialização, né? Será que a vida, as escolhas, aparências e relacionamento dos outros realmente impacta a sua vida? Você se preocupa muito com isso? Né? Então, gente, é isso. A aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!